Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Ok. Bem, pessoal, bom dia a todos. Nossa semana está começando, né? Nós temos aulas às terças e sextas-feiras, e já na outra semana, quando nós tivemos aulas presenciais, vocês me perguntaram sobre o atendimento do LAPREM, da monitoria, né? Bem, então o processo de seleção dos monitores foi concluído, né? E recebi ontem uma mensagem da professora Lucília a respeito aqui da monitoria de cálculo 2. A monitora, que é a Stephanie, está presente aqui na nossa reunião. Então, eu vou pedir para ela se apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre os horários de atendimento, como é que é feito o contato para agendar o atendimento e outras dúvidas que eventualmente vocês possam ter, vocês podem aí perguntar diretamente para ela. Tá, Stephanie? Por favor, a palavra está contigo aí. Obrigado. Bom dia, gente. Então, como o professor falou, meu nome é Stephanie. Eu sou monitora de cálculo 2 junto com a Alina. E a gente, no momento, está atendendo pelo Zoom. Então, lá no Moodle, eu posso até compartilhar a tela para mostrar aqui. Sim, só... Pois não. Tá. Vocês estão enxergando a minha tela? Está iniciando o compartilhamento, agora sim. Tá. Aqui no Moodle, então, tá todos os bloquinhos, as cadeiras que vocês fazem, e aqui vocês precisam marcar em todos. Marcando em todos, vai aparecer as cadeiras, e lá embaixo vai ter esse espaço aqui, ó, monitoria. Clicando aqui, vai aparecer todos os blocos que a gente tem monitoria, apoio dos monitores, tá? O cálculo 2 é esse bloquinho aqui, então vocês podem clicar aqui. Tem um vídeo de apresentação tanto da professora Lucília como das duas monitoras, que sou eu e a Alina. Aqui embaixo tem os nossos horários nessa tabelinha, então a gente sempre vai estar no nosso link do Zoom nestes horários. Então vocês podem entrar diretamente no nosso link que está aqui embaixo, ou entrar no fórum de dúvidas. Aí vocês colocam dúvidas como quanto à questão, quanto a algum conteúdo, alguma coisa que vocês precisam, e a gente responde durante o nosso horário de atendimento aqui, que é de segunda a sexta. Ah, então o aluno pode mandar uma pergunta através do fórum, é isso? Isso, é só clicar no fórum e colocar a pergunta, acrescentar um novo tópico de discussão. Ah,
Ah, sim, ele pode citar, por exemplo, eu gostaria de um exercício, tá, como está escrito ali, exercício 9 do livro, da página tal. Isso. Uhum. Ótimo. Aí, a mesma, para qualquer coisa, tá, que vocês precisarem, uma dúvida que surgiu ontem. Se nossos horários aqui das monitoras é de segunda a sexta-feira. Se o aluno colocar, por exemplo, a dúvida no fórum na sexta-feira à noite e nenhuma das duas, depois das 9, por exemplo, que é o meu horário, eu vou responder somente na segunda-feira. Porque eu não Uhum. recebo e-mail de que entrou no fórum. Eu não recebo um e-mail avisando que vocês colocaram alguma dúvida no fórum. Então, eu só vou ver novamente na segunda. Então, Uhum. só isso. Ok. Sim, o aluno que tiver dúvida tem que postar mais cedo a pergunta. É. Resumindo, é isso. Ó, o Vinícius levantou a mão, não? Ah, não, foi mal, foi mal. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal, de vocês? Algum aluno que tem alguma dúvida, por favor, aproveite aí para esclarecimentos. A Stephanie. As dúvidas vão surgindo ao longo do semestre, né? Então, tá bom. Então, acho que é isso aí, Stephanie. Tá dado o recado, né? Foi informado ali o caminho para eles encontrarem, né, as informações sobre os horários e como entrar em contato para ter o atendimento, né? E aí, se algum aluno perguntar, depois eu tenho essa referência do vídeo ali gravado. Ah, tem uma Outra pergunta ali no chat, né? Eu não sei se isso foi para a monitoria, mas se for, a gente ainda não tem previsão de atendimento presencial. A gente tá fazendo uma pesquisa, mas a gente ainda não tem previsão. Então, sempre continuaria online ali pelo Zoom, por enquanto. Sim, eu acho que ele está se referindo assim naquela semana de aulas presenciais, né? Se o horário de atendimento, acho que é isso que ele quer dizer, né? Sim, eu acho que o fato de aulas de cálculo ou qualquer outra disciplina serem presenciais ou não afeta o horário de atendimento de vocês, né? Isso, não afeta, porque esse semestre em específico, tem muitas turmas de cálculo 2 em horários diversos, então não Ah, afeta, o nosso horário continua o mesmo. isso, tá. Uhum. Certo. É, ok, sim, Stephanie, o que eu tenho utilizado aqui, né, como recurso, para tu saberes, eu estou indicando os exercícios das listas do livro do Anton, que tem aquele acesso online através lá do site da biblioteca, tá? Que é mais prático, né? É mais fácil de acessar, tanto para mim quanto para os alunos. Então, eu só estou te dizendo que daí, às vezes, tem uma diferença, né, de numeração em relação às páginas do livro físico, digamos assim, né? Tá? Então, eu vou usar isso, porque daí fica uniforme para todos os alunos, né? Então, eu achei mais prático, porque alguns não estão indo na universidade, então o acesso online me parece ser o mais adequado. Sim, sim, com certeza. Bom? Tá bom. Obrigada, professor, por disponibilizar um Então, tempinho aí da tua aula. penso, boa sorte aí, tomara que tenha bastante atendimento e que consiga ter um bom trabalho aí boa atividade de monitoria nesse semestre. É bom que a gente aprende bastante. Eu já fui Sim, monitor, foi muito bom. obrigada, senhor. Até. Então tá. Tchau. Tchau. Então tá, pessoal, é isso aí, né? A Stephanie deu o recado para vocês, tá? Então agora cabe a vocês, né? À medida que as aulas forem sendo desenvolvidas, os conteúdos vão sendo apresentados para vocês, né? É mais um recurso muito importante que vocês têm para esclarecimento de dúvidas, tá? Né? Vocês já têm alguns exercícios que eu indiquei aí a respeito, né, da diferencial, e também a respeito das integrais indefinidas, tá? Então, procurem, né, o auxílio ali da monitoria. Eu posso corrigir uma questão que eu indiquei na aula passada. Deixa eu ver aqui.
Então, vou fazer o caminho aqui, pessoal, do acesso ao livro. Ó. Vamos abrir aqui o link do livro. Vinte e nove da página 330. Vamos ver. Às vezes, quando não funciona, a gente tenta de novo. A gente tenta de novo, porque isso aqui é tentativa e erro. Às vezes, a primeira tentativa não funciona, a gente vai de novo. Vamos lá. Então, assim, né, aproveitando aqui a informação que vocês tiveram a respeito da monitoria, tá? Reforço aquilo que eu falei na outra semana, né, que é uma estrutura muito boa que a universidade tem ali para atendimento dos alunos. Nesse momento, né, em função dessas restrições, o atendimento não está sendo feito de maneira presencial, tá? Mas quando retornarmos, né, ele é feito ali no prédio 15, né, que é o PUC 360, que é aquele prédio que foi reformado, né? Então é um prédio muito bonito e realmente deixa eu só ver aqui. O exercício é sobre integração ou sobre aproximação linear? Sobre integração. É que é a página 330 do livro, não do livro. Tá, acho que aqui é 350. Tá, deve ser por aí. Isso. Obrigado. Isso. Tá. Qual é o exercício 29? Esse aqui? Esse daí. Uhum. Esse exercício é um exercício que envolve o uso de identidades trigonométricas, tá? Quer ver, ó, na página anterior ali, deixa eu ver se eu acho aqui a tabela para a gente dar uma olhada. Essencialmente é o uso da tabela aqui. Alguém lembra da página que está a tabela aqui no marcador, não? Acho que vou botar aqui 340 aqui. Vocês lembram que tinha uma tabela ali no livro de integrais? Acho que é antes aqui do cálculo da área. Quando a gente abordou esse assunto ali na aula passada. Antes dessas áreas que aparecem aqui. Aqui, 335. Agora vai ser difícil de achar aqui. Deixa eu ver. Integração. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vou deixar isso aqui. Vamos lá. Tá. Então, esse exercício 29 aqui, ó, tá? Ele vai aparecer aqui nos exemplos que eu vou mostrar no início da aula de hoje, tá? Aí, quando ele aparecer aqui, eu relembro que ele está aqui, tá?
certo? Certo, Porque- obrigado. Falou? Porque assim, ó, na verdade, eu selecionei aqui, pessoal, para iniciar a aula de hoje, né, no cálculo da integral definida, né, que em alguns exemplos, né, vocês estão vendo aí no texto que eu estou apresentando, né, o uso de identidades trigonométricas, o uso das propriedades e das operações algébricas, né, levam ao uso das integrais imediatas, tá? Em geral, né, essas identidades trigonométricas, que são muitas, né, elas são vantajosas em relação ao esforço que é requerido se tu for usar alguma técnica de integração, como substituição de variável, enfim, integração por partes, integração por substituição trigonométrica, né? Mas é claro, né, que o uso dessas identidades trigonométricas exige que tu tenha conhecimento destas identidades, né? Então, é importante vocês procurarem nos livros, né, essas identidades, porque daí vocês vão ter algumas dessas identidades, né, ilustradas através de exercícios e indicados no livro texto. Quer ver? Um exemplo bem parecido aí como tem no livro. A integral, né, do cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Tá? Observa como é que foi desenvolvido este exemplo aqui. Esse seno ao quadrado de x, né, ele é distribuído aqui, ó, né, ele é separado em seno vezes seno. Tá? Então, tu pode escrever que o cosseno de x dividido por seno ao quadrado de x dx, a integral desta expressão aqui, é igual à integral de 1 sobre seno de x vezes cosseno de x dividido por seno de x, né, vezes dx. Certo? Então, essa primeira etapa aqui, ó, digamos assim, né, foi só separar, né, o seno ao quadrado em seno de x vezes seno de x. Ok? E aí, este fator aqui, ó, né, eu usei o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, identidades e definições, né? Ó, esse fator aqui, ó, 1 sobre seno de x, que aparece aqui, né, ele é a mesma coisa que a função cossecante de x. Isso aqui é uma definição, tá? E essa função que aparece aqui, ó, o cosseno dividido pelo seno, é a definição da cotangente. Tá? Então, são duas identidades, são duas definições envolvendo funções trigonométricas. Então, é só reescrever aqui, ó. 1 sobre seno de x é a cossecante, tá? E o cosseno dividido pelo seno é a cotangente. E a integral desse produto, né, de cossecante vezes cotangente de x dx é menos a cossecante. Tá? Então, essa aqui é uma integral imediata, digamos assim. Tá? É isso que está dizendo esse resultado aqui. Né? Então, a conclusão, né, é que a integral do cosseno sobre seno ao quadrado é menos cossecante. Tá? No caso do exercício ali que o colega está perguntando, né, exercício 29, né? 29. Tá. É só inverter aqui. Então, eu vou copiar aqui, ó. Nós temos aqui seno de x, né? É isso? E aqui o cosseno ao quadrado, né? É bem isso. Ó, então, é a mesma coisa. Ó, a gente vai escrever, né, que isso aqui é igual a integral. Opa! Integral da seguinte divisão. A gente vai separar aqui este denominador, né, em um produto. Aí vai ficar assim, ó, 1 sobre cosseno de x, tá? E aqui a outra fração é seno sobre cosseno.
seno de x dividido pelo cosseno de x. Né? Tá? Então, assim, o que a gente tem? Né? Quais são as definições que são conhecidas, que podem ser usadas aqui nesta expressão? Este fator aqui, 1 sobre cosseno de x, é igual a secante de x. Tá? E este fator aqui, ó, pode ser substituído pela definição que é a tangente de x. Tá? Pode usar essa forma aqui, ó, ou assim, né? Pode usar a notação de tangente, depende muito do livro, né? Pode usar essa escrita, tanto faz, tá? Então, o que vai acontecer? Que estas integrais aqui, né, elas podem ser reescritas, digamos assim, né? A integral, melhor dizendo, pode ser reescrita como sendo o resultado da multiplicação. Ó, este fator, que é 1 sobre cosseno, que aparece aqui, né? É a secante, tá? Secante de x, desculpe. E esse produto, esse quociente, seno sobre cosseno, é a tangente. Né? Vou usar essa anotação aqui. Certo? E a integral de secante vezes tangente é igual a secante de x. Tá? Isso aqui é um resultado de tabela. Tá? Porque a derivada da secante é secante vezes tangente. Né? Então, né, a conclusão é que, né, essa integral aqui, ó, vou copiar só, ver se eu consigo copiar aqui. Deixa eu ver. A conclusão é que essa integral é igual, né, assim, omitindo os cálculos intermediários aqui, né, a secante de x mais c. Tá? Então, assim, essencialmente, né, neste exemplo, tá, desse exercício ali do livro, o que tem que ser feito é o uso de identidades trigonométricas, né, para poder chegar nessa fórmula aqui, ó. E aí, se procurar naquela tabela, agora eu não estou lembrado da fórmula, da página aqui, pessoal. Se a gente localiza aqui, eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui, ó. Vocês não lembram daquela página que tinha aquela tabela de integrais? Deixa eu ver se eu vou. Esse livro é muito demorado para trocar uma página para outra, né? Então, isso é um inconveniente. Tem livros que a gente consegue rolar assim como se fosse um documento PDF, né? É bem prático, tá? Então, esse exemplo aqui também, esse livro aqui, ele está ainda num formato antigo de livros online. Deixa eu ver se aparece aqui. Não, aqui nas propriedades, acho que é por aqui, vai estar, estamos perto. Um pouquinho de paciência aqui. Ó, acho que está na outra página aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, a fórmula 7 aqui, ó, tá? Integral de secante de x vezes tangente de x, ó, é a secante de x mais c, tá? Certo? Certo, valeu, Sr. Falou? Ah, tá. Desculpe, eu não tinha visto aí a mensagem. Opa. O que eu fiz aqui? Espera aí. Está enxergando aqui o documento? Sim, estamos enxergando. Tá, beleza. Então, assim, pessoal, essas primeiras que vocês estão tentando fazer aí, tá? Essencialmente vão exigir essas identidades trigonométricas, essas definições, tá? Porque a gente não começou a técnica de substituição, a gente vai começar a dar aula de hoje, tá? Mas esse é um bom exemplo, né? Que tem a ver com o que eu havia pensado em falar aqui, tá? Um segundo exemplo que eu tinha
trazido aqui para iniciar a aula de hoje, né, é quando tu tem que calcular uma integral como essa que vocês estão vendo aí na tela, né, t ao quadrado menos 2t elevado na quarta, dividido por t elevado na quarta, integral em relação à variável t. Né? Então, o objetivo desse exercício aí, né, na verdade, são dois objetivos. Primeiro é chamar atenção, né, que a letra que a gente usa para representar a variável de integração não muda a aplicação das fórmulas, né? O princípio é sempre o mesmo. E uma vez que eu estou usando a letra t aqui, né, como uma variável independente, então a diferencial vai ser representada nessa mesma letra. Tá? Não tem sentido eu escrever t aqui e aqui o x, aí vai ficar uma constante. Tá? Então, como é que é feita, né, a solução deste exercício? Fazendo operações simples, como nesse caso, ó, eu vou separar aqui, ó, já que eu tenho uma subtração, né, no numerador daquela fração ali, vai ficar t ao quadrado dividido por t na quarta, menos 2t elevado na quarta dividido na quarta. Tá? Então, pelas integrais, pelas propriedades da potenciação, né, isso aqui resulta na integral de, primeiro termo é t na menos 2, tá? Porque vai ter que conservar a base, né, que é o t, e vai subtrair aqui os expoentes, né? 2 menos 4 dá menos 2, menos 2, que é o resultado da simplificação de 2t elevado na quarta sobre t na quarta. Né? Vai ficar simplesmente o menos 2. Então, vocês vejam que aqui, ó, eu tenho que usar o símbolo, né, do parênteses, porque eu estou calculando, né, a integral da subtração. Tá? Então, lembra, ó, o que eu estou fazendo aqui, né? Vamos fazer detalhadamente, ó. Quando eu calculo a integral, ó, só do t na menos 2, né? Quando eu calculo somente essa primeira integral ali, ó, lembre que... não sei por que me deixa fora do lugar. T na menos 2, né? dt. Essa integral aqui, vocês têm que usar aquela regra da potência, né? Que é exatamente essa expressão aqui, ó. Né? Certo? E quando tu calcula a integral da segunda parcela, né? A integral somente da constante, né? A integral de 2 vezes o dt. Isso aqui é igual a 2 vezes a integral da diferencial de t, que é exatamente o 2t. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu já estou usando diretamente as propriedades. Estou separando, né, pelo sinal de menos, tá? E estou usando a fórmula correspondente a cada termo. Ó. T na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 é o resultado da integral. Então, vocês vejam que não tem mais o símbolo da integral aqui. Eu já estou usando a fórmula correspondente a esse primeiro termo. Né? Este termo aqui, está separado pelo sinal de menos, né, ali da primeira fração, resulta de calcular a integral indefinida de 2 em relação a t, é 2 vezes t. Né? Por quê? Porque a derivada de 2t é 2, mais a constante integração. Né? Então, como eu faço aqui a subtração, né, no expoente, vai ficar menos 2 mais 1, então t elevado na menos 1, dividido por o mesmo fator que é menos 1. Né? Como não digamos, comum esta representação, né, t na menos 1 dividido por menos 1, né, na hora de escrever a resposta final, né, esse sinal de menos que aparece aqui, ó, na divisão, né, no denominador, eu escrevo como menos ali na frente da fração, e este expoente, né, que é negativo, t elevado na menos 1, ele pode ser representado, que é a forma mais comum, como menos 1 sobre t. Tá? Então, esse sinal de menos vira esse sinal de menos aqui na frente, né? E o t na menos 1 vira 1 sobre t. Né? Vamos escrever aqui, ó. T na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre t. Tá? Esta forma aqui, ó,
ele é mais comum, né? Mas se quiser deixar escrito, né, como t na menos 1, não tem problema. Tá? Só que o que não é comum é esse sinal de menos aqui, ó. Né? Certo? Então, pode escrever desse jeito aqui, né? Ou, se quiser, né, escrever assim, ó. Em vez de escrever aquele menos 1 sobre t, né, o que eu estou dizendo é que esse fator aqui, ó, se tu quiser deixar escrito como t na menos 1, tá? Alguns autores aceitam, tá? Então, não está errado, né? O mais comum, né, certo? É isso aqui, né? Mas o fato de ser mais comum não significa que está errado, né, escrever nesse formato aqui, tá? Não estaria errado. Então, tem que cuidar o sinal de menos, ele não pode ser desconsiderado. Ok? E, por último, né, um exemplo também de cálculo de integração que vocês não vão conseguir resolver diretamente, ó, é essa integral que vocês estão vendo aí na tela, tá? O exemplo que eu chamei de exemplo 3, né? Integral de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. Quer ver? Ó? O que acontece aqui? Vamos voltar para o livro lá. Se vocês olharem aqui nessa tabela, vocês vão encontrar aqui, ó, uma fórmula que envolve, né, o arco cuja tangente é x, quando vocês tiverem que calcular a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x. Esta integral aqui, né, o resultado é um resultado direto. Ó. A integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado de x é o arco cuja tangente é x mais c. Então, é o que a gente chama de integral imediata. Tá? Não tem dúvida de que ali, né, a integral é uma integral imediata. Ora, então, vocês vejam que está parecida, digamos assim, né, se vocês olharem aqui, essa tabela, né, é meio parecido com esse exemplo, né, só que se eu tivesse 1 aqui, ó, né, não estaria direto. Né, então, vou colocar aqui, ó, observação. Né, a tabela de integrais imediatas está na página com o marcador de número 344. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só o truque que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar essa expressão aqui, ó. Vou chamar de truque. Né? Eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou somar uma quantidade aqui e vou subtrair esta mesma quantidade. Tá? Quer dizer, se eu somo 1, né, a uma certa quantidade e subtraio 1, é como se eu estivesse somando exatamente o número 0. Né? Só que eu vou separar esta subtração e essa adição como se tivesse um parênteses aqui. Ó. Então, veja o que acontece. Eu estou dizendo que esta divisão que vocês estão vendo aí, que tem apenas uma parcela, né, uma fração só, né, x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1, ela pode ser separada em duas, quer ver? Ó? Em que a primeira é o x ao quadrado mais 1 dividido por ele mesmo, menos a segunda fração, que é a divisão dessas duas expressões aqui. Tá? Então, vocês vejam que esta fração aqui, ela simplesmente é igual à subtração dessas duas. Só que vocês vejam que eu posso, né, enxergar aqui claramente que esta primeira aqui, ó, é igual a 1, né, porque o denominador e o numerador são iguais. Ó. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou reescrevendo, né, esta expressão algébrica, que é uma divisão que não consta nessa tabela. Ó. Se tivesse aqui na tabela, tá,
pronto, aplicava direto a tabela e estava resolvido, mas ela não consta aqui. Então, esse procedimento que eu fiz aqui é uma maneira de transformar uma integral que aparentemente não é, né, uma integral imediata numa integral imediata. Tá? Aí, o que resulta? Né? Quando eu fizer o desenvolvimento dessa integral aqui, tá, eu vou ter a separação dela em duas. Né? Ó, a integral de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1, que é essa integral aqui, é a integral da divisão, né, do x ao quadrado mais 1 por ele mesmo, em relação a x, menos 1, a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Simplifica isso aqui, né, que dá 1. Então, lembra lá que eu comentei, né, que a integral de 1 a gente não escreve, fica a integral de dx menos esta segunda integral aqui, que ó, a integral de dx é x, né, e essa integral é exatamente o arco cuja tangente é x, mais a constante c. Tá? Então, realmente é possível, né, efetuar este procedimento sem a necessidade de fazer uso de qualquer técnica de substituição. Tá? Uma outra observação aqui, ó, é que vocês podem interpretar que esta igualdade aqui, ó, deixa eu pegar aqui. É como se fosse o resultado, né, da divisão desses dois polinômios, tá? Certo? Vocês lembram como é que a gente faz divisão lá de números no ensino fundamental lá, né? A gente pega, por exemplo, eu vou tentar reproduzir aqui, tá, pessoal, o que eu tenho aqui. Vamos supor que eu vou dividir o 10 por 2, vou botar uma barrinha assim, né? Como é que a gente faz lá no ensino fundamental? A gente bota aqui o 5, né? Faz 5 vezes 2, tá certo? Bota o resultado aqui, ó, dessa multiplicação, né, dos 5 vezes 2. Vamos botar aqui um outro resultado, botar 11, tá? 11. 5 vezes 2, 10, e aí faz a subtração, né? E aqui sobra 1, né? Certo? Então, esse 1 aqui é chamado de resto, né? Esse aqui é o chamado, é o quociente, né? Vamos lembrar disso? Tá? Então, a mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, com esses fatores. Ó. Eu pego aqui o x ao quadrado, estão vendo? E eu vou dividir, olha só, é a mesma lógica. X ao quadrado. Tá? Eu vou botar fazer de conta que isso aqui é o sinal da divisão, ó, e vou dividir pelo x ao quadrado mais 1. Tá? Aí o que a gente faz? Ó, tu pega e divide o fator de grau 2, que está aqui, ó, x ao quadrado, divide pelo fator de grau 2 que está aqui, x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Então, o quociente é 1. Tá? Aí tu vai multiplicar aqui, ó, 1 vezes x ao quadrado mais 1. Quando tu multiplicar, vai dar exatamente este fator. Né? X ao quadrado mais 1. Tá? Vou botar aqui. Aí tu vai ter que subtrair, né? Vai ter que subtrair essas duas quantidades. Tem que subtrair o x ao quadrado, que nem eu faço aqui, ó. 11 menos 10 dá 1. Então, x ao quadrado menos este fator aqui, o que vai acontecer? Qual é que vai ser o resto, né, dessa divisão, dessa subtração? Né? Ó, vejam que o x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 0, menos 1 vai dar menos 1. Né? Então, esse aqui é o resto. Ó, né? Então, vocês vejam que é exatamente o que está representado aqui. Ó. Ó, é a parte inteira da divisão, tá? 1, tá aqui, ó. Tá? Aqui, esse 1 é esse aqui, menos o resto dividido pelo x ao quadrado mais 1. Tá? Então, esse menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 é resultado da divisão desse fator, né, por esse. Tá? Como não tem mais como fazer a divisão, né, aí o processo é encerrado. Tá? Então, tem diferentes formas, né, de interpretar esta identidade que eu apresentei ali. Tá? Bom, muito bem. Então, aqui, seguindo no livro lá, deixa eu passar lá para... para o final ali do capítulo.
Então, aqui são os exercícios, né, pessoal? Depois vocês vão recorrer ali a monitora para ajudar vocês, tá? Isso é muito importante, porque quanto mais, né, exercícios vocês resolverem, vocês vão ficar mais familiarizados com a tabela, né? Eu até sugiro para vocês, de repente, imprimir essa tabela aí em algum lugar, né? De repente, lá na universidade, uma hora que vocês forem lá, tá? Imprimir uma tabela de integrais, né? Acho que é uma boa. Porque daí vocês têm ali ou então pega e copia lá todas as fórmulas e imprime, né, aquela cópia, né? Enfim, vocês têm soluções para isso, tá? Bom, então aqui, ó, no livro, lá no marcador 353, vocês vão encontrar a primeira das técnicas de integração, que chama integração por substituição, tá? Bom, então como é que isso funciona? O objetivo aqui é calcular a integral indefinida, né, a antiderivada de funções compostas, né? E essa técnica, ela tem por objetivo, né, transformar problemas de integração complicados em problemas mais simples, né? A ideia sempre, no uso dessas técnicas aqui, é chegar nas integrais imediatas que estão naquela tabela que eu mostrei há pouco ali, tá? Então, lembrando lá da regra de cálculo da derivada, que é chamada regra da cadeia, né? Quando a gente deriva uma função composta, né? A derivada da função composta é f maiúsculo composta com g de x, e a derivada da f vezes g de x multiplicada pela g' de x, né? Então, quando a gente interpreta isso, né, no símbolo e na notação da integral indefinida, a gente tem que ler aquele resultado da direita para a esquerda, né? Lembra que sempre, né, a integral e a derivada são as operações inversas uma da outra, né? Então, a integral desse produto aqui, ó, f' vezes, calculado em g de x, multiplicado por g' de x, é igual a função composta f com g de x, né? Já que f é uma antiderivada da f pequeno, né, a derivada de f grande pode ser escrita como f pequeno, tá? Então, a integral de uma função composta f minúsculo com a g de x minúsculo vezes a derivada da g, que é a g' de x multiplicada por x, o resultado dessa integral é a composição do f maiúsculo com a g de x mais uma constante, tá? Só que essa notação aqui, ó, é uma notação muito extensa, né, expressa aqui na fórmula 2, né? Na maior parte dos casos, né, é útil fazer usar uma variável auxiliar, né? Daí vem o nome técnica da substituição. A gente vai substituir esta função g de x que aparece ali, ó, dentro do parênteses, por uma variável auxiliar u, tá? E aí, a diferencial de u vai ser a derivada da função g vezes dx. Vocês lembram já que a gente definiu, né, que uma vez que eu tenho uma função, a sua diferencial é o produto da derivada dessa função pela diferencial da variável independente, tá? Isso está definido lá quando a gente fez o estudo da diferencial. Então, vejam, ó, no lugar da função g de x, a gente vai escrever a variável auxiliar u. E no lugar da variável g' de x dx, a gente vai escrever a diferencial de u. Então, eu tenho que a integral de f de u du é f de u mais c. Esta fórmula que vocês estão identificando aqui, ó, como número 3 aqui dessa página, tá? Ela é uma integral imediata, tá? Quando a gente consegue fazer o uso dessa substituição, de modo que esta integral resultante aqui se transforme numa integral imediata, é porque a técnica de substituição é aplicável àquele caso, isto é, tu consegue resolver, né, a integral através dessa técnica. Então, eu chamo a atenção aqui, pessoal, eu vou comentar aqui, ó, que essa é uma dentre várias técnicas que existem para calcular integrais indefinidas. Quando é que ela vai dar resultado? Quando, e somente quando, após aqui a substituição, a integral, que não é uma integral imediata, aparentemente, se transformar numa integral imediata, tá? Integral imediata é qualquer uma daquelas que constam naquela tabela que nós vimos há poucos minutos ali, certo? Qualquer uma daquelas integrais é uma integral imediata, integral de potência de x, n x, seno de x, cosseno, aquelas integrais das funções trigonométricas,
ok? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né, semelhantes aos do livro, em que a gente vai usar a técnica da substituição para que a integral que, num primeiro momento, não é uma integral imediata, vai se transformar numa integral imediata. Vamos lá. Então, aqui eu chamei, né, integral por substituição, exatamente como o livro chama. Tá? Então, tem aqui a discussão teórica, que eu já apresentei, né? E eu vou mostrar, então, alguns exemplos semelhantes aos que foram apresentados ali pelo autor. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, integral, né? Deixa eu passar a resposta para baixo. Eu tenho essa integral aqui. Tá? Então, vocês vejam. Aqui o autor, né, escolheu esse expoente 50 aqui, exatamente para mostrar que não tem nenhum sentido, né, desenvolver essa potência aí, tá? Se vocês fizerem esse desenvolvimento, vai dar um polinômio de grau 100, né, multiplicado por 2x, a resposta final vai ser um polinômio de grau 101, aí, com 51 parcelas, né? E aí vocês têm que calcular 51 integrais, cada uma delas separadamente. Não tem sentido fazer isso. Tá? É muito mais simples, neste caso, né, fazer o uso da técnica da substituição, porque observa, este fator aqui, ó, né, é x ao quadrado mais 1 elevado na 50. Então, aqui, ó, tu tem uma função composta. E qual é a função que é calculada primeiro? É a que está destacado ali na tela. O x ao quadrado mais 1 é a função que está sendo calculada primeiro nesta composição. Esta função é a candidata natural a ser chamada de variável auxiliar u. Tá? Então, este polinômio de segundo grau vai ser a definição da variável auxiliar u. Então, vocês vejam, ó, quando eu calculo, né, qualquer integral pela técnica da substituição, eu tenho que definir essas duas quantidades aqui, ó, U e DU, obrigatoriamente. Né? Então, como é que está definido lá? Vamos escrever aqui para, né, deixar bem claro. Ó. Como é que eu cheguei neste resultado? Tu pega este fator aqui, deriva e multiplica por dx. Né? Isso é que define a diferencial da variável auxiliar u, que eu estou destacando em cor vermelha aqui, ó. A derivada de x ao quadrado mais 1, pelas regras de derivação, né, é a derivada de x ao quadrado, que é 2x, a derivada de 1, que é 0, então fica 2x, que é a derivada, vezes a diferencial de x. Então, vocês vejam, eu reescrevi, né, a integral que foi dada inicialmente, né, destacando, ó, em preto, né, o polinômio x ao quadrado mais 1, elevado no expoente 50. Tá? E o fator 2x dx, eu coloquei na cor vermelha, que ele representa exatamente a diferencial de u. Então, eu tenho aqui, ó, né, ó, nesta nova escrita aqui, vamos passar lá para baixo. Isso aqui, opa, não vai dar. Deixa eu retirar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo retirar isso aqui. Ó, nessa nova escrita, tá, eu tenho uma integral na forma u elevado a 50 vezes du. Então, se a gente olhar lá no livro, né, vamos olhar lá, 344, né, lá no livro vai aparecer aquela tabela, né, de integrais, que a gente está chamando aqui de integrais imediatas, tá? Bom, ela está escrita na variável x, mas isso não importa. Ó, vai aparecer essa potência aqui, ó, x elevado na r. Vocês vejam que essa integral aqui, ó, é exatamente a mesma coisa que essa. Ó. Tá ali, ó. Essa aqui, lá do livro, né, é uma potência x na r dx. Bom, mas é u na r du. Então, eu vou usar exatamente esta fórmula aqui, em que o R, né, que é o expoente que o autor usou ali para representar a potência, né, é igual a 50 aqui no nosso exemplo. Tá? Então, fazendo o desenvolvimento, né, aplicando esta fórmula, eu vou obter, né, o U na 50 mais 1
dividido por 50 mais 1, mais a constante de integração, né? Ou seja, né, a conclusão, né, vamos botar aqui, vamos ver se eu consigo colocar tudo numa mesma página, para a gente enxergar o desenvolvimento. A conclusão é que a integral indefinida de x ao quadrado mais 1 elevado a 50 vezes 2x dx é igual a x ao quadrado mais 1 elevado a 51 dividido por 51, mais uma constante c. Tá? Então, vocês vejam que realmente, né, a técnica da substituição, neste caso, né, ela foi realizada com sucesso, ela consegue produzir, no final, né, a resposta que a gente quer. Tá? E como é que a gente reverifica isso? Lembra que, né, a verificação é através da derivada. Né? Se eu pegar o resultado, ó, pega este resultado aqui, né, e calcula a derivada. A derivada constante não precisa incluir, né, porque a derivada constante é zero. Tá? Ó, derivada de x ao quadrado mais 1 elevado a 51 dividido por 51. Como é que calcula essa derivada? O 51 passa a ser o expoente, né? 51 vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 50, vezes a derivada que tem aqui dentro, que é 2x, dividido por 51. Então, aqui, ó, no expoente, né, eu usei a regra da cadeia, isso aqui é uma função composta. Então, vocês veem, esse 51 é um fator multiplicativo, divide com esse 51, dá x ao quadrado mais 1 elevado a 50 vezes 2x, que é exatamente, né, o que tu tinha ali dentro da integral. Tá? Então, realmente, né, essa verificação comprova, né, que a integral foi realizada com sucesso. Tá? Beleza, pessoal? Alguma pergunta aí, por favor? Dá uns segundinhos aqui para vocês se manifestarem. Então, vamos lá. Ó, segundo exemplo que eu selecionei aqui para ilustrar o uso daquela tabela, né, de integrais imediatas, ó, a integral de seno de x menos 9 dx. Então, olha só, para a gente comparar, né? Se fosse a integral de seno de x, aqui, ó, linha 4, aqui, ó, integral de seno de x dx é simplesmente menos o cosseno de x. Né? Não tem que fazer cálculo nenhum, não tem que fazer modificação nenhuma. Só que não é exatamente isso que eu tenho. Ó, eu tenho seno de x menos 9. Tá? Então, neste caso aqui, né, qual é a função natural, né, candidata a ser a variável auxiliar u? É exatamente o x menos 9. Tá? Como a derivada de u é 1, né, a diferencial de u vai ser exatamente a derivada. Né, ó, vamos escrever aqui. Ó, lembra? É bom a gente colocar, né, todos os cálculos intermediários, pra que não fique dúvidas aqui a respeito dos procedimentos. Ó. Quando tu faz o uso, né, da substituição, né, sempre tem que calcular essas duas quantidades aqui, né, inicialmente, tá? Define a variável auxiliar u e deriva. Ah, mas como é que eu vou saber? É tentativa e erro, pessoal. Tentativa e erro. Escolhe uma lá. Tá? Deriva. Substitui. Se modificou de modo que fica mais fácil, segue em frente. Se não modificou, de modo que fique, né, de repente ficou mais difícil, tá? Com a escolha que tu fez, descarta e tenta outra. Tá? Então, ó, essa aqui é a variável auxiliar u. A diferencial de u, vejam que é exatamente igual à diferencial de x. Né? Isso acontece nesses casos muito particulares, ó, quando a derivada u' for igual a 1, né, as diferenciais de u e dx serão iguais. Tá? Então, né, tu vai reescrever esta integral, ó, seno de x menos 9 dx fica a integral de seno de u du. Ó. Então, aqui, ó, quando chega nisso aqui, ó, de novo, ó, tem essa integral, né? Ó, compara essa integral que tu tem aqui com a fórmula número 4 lá da tabela. Ó. É a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Integral de seno de u du. Olha lá, integral de seno de x dx é menos cosseno de x mais c. Então, vai ficar menos cosseno de u. Tá? Só que a tua integral original não está escrita na variável u, está escrita na variável x. Então, tu tem que dar no final, né? Bom, quanto é que é o u? É x menos 9.
Então, a conclusão, né, a resposta, é que a integral de seno de x menos 9 dx é menos o cosseno de x menos 9 mais a constante de integração. Ok? Um exemplo bem parecido com o primeiro aqui, ó, tá? Para ilustrar aquela situação que eu falei para vocês, quando em muitos casos acontece isso, né? Que a derivada da função é 1, ó, x mais 3 elevado ao expoente 50. Tá? Então, naturalmente, a escolha da variável auxiliar u é o x mais 3. Né? A diferencial de u é a derivada, ó, é o u' vezes o dx, né? Mas só que o u' é igual a 1. Né? Ó, vamos escrever aqui quanto é que vale o u', né? Vamos deixar escrito ali. É a derivada de u que é 1. Né? Então, a diferencial, né? Vejam, a diferencial de u, neste exemplo, é igual a diferencial de x. Vocês têm que calcular a diferencial, não é só a derivada. Tá? Então, vocês tendo a variável u definida, a variável du definida, nesse caso é uma substituição, que é uma identidade, tu vai ter u elevado a 50 vezes du. Né? A diferença em relação ao primeiro exemplo é que a derivada aqui é 1. Mas a fórmula é a mesma. Então, já coloquei aqui o resultado. É u na 51 dividido por 51 mais a constante c. Portanto, né, a integral desta expressão, né, certo? Digamos assim, né, a resposta ou a conclusão é que a integral de x mais 3 elevado a 50, a integral dessa expressão em relação a x é x mais 3 elevado a 51 sobre 51 mais c. E vocês podem verificar pelo cálculo da derivada. Ó, vamos lá, vamos seguir alguns exemplos. Envolvendo funções trigonométricas. Tá? Bom, aí, pessoal, tem algumas situações, né, que vocês vão ver que até não existe uma unanimidade, digamos assim, né, no desenvolvimento da técnica, né, em como ela é escrita. Né? Mas observa aqui, ó, tá? A função que vocês querem calcular esta integral é o cosseno de 5x. Tá? Mas como é que eu cheguei, então, nesse u? Vocês têm duas possibilidades. Tá? Ou é o 5x, ou é o cosseno. Só que o cosseno já está definido ali como cosseno de 5x, então não adiantaria vocês pegarem o cosseno. Né? Então, tu pensa assim, o que é calculado primeiro? Né? Vamos supor que vocês tivessem que usar uma máquina de calcular. Quer ver? Vamos pensar assim. Por que digamos, é natural, né, digamos, a escolha do assim. Vamos supor, né, que eu tenha que calcular, a função, né, digamos assim, que eu vou chamar de, sei lá, h de x, né? Cosseno de 5x, tá? Vamos supor que tu vai calcular no ponto x igual a, sei lá, x igual a 2, tá? Não importa, qualquer valor. Como é que a gente vai calcular na calculadora? Quer ver? Isso aqui é uma forma de vocês testarem, né, o que vocês usariam como a variável auxiliar u. Para eu calcular essa função aqui, ó, eu tenho que entrar com o 2 aqui e multiplicar por 5. Né? Que vai dar 10. Aí depois eu calculo o cosseno, né? Coloco lá a máquina em radianos e calculo o cosseno. Então vocês vejam que a função que é calculada primeiro é o 5x. Por isso que, na técnica da substituição, essa é, digamos, a escolha natural para a função auxiliar u. Né? Lembrando, então, né, que se definiu a variável auxiliar u, né, tu tem que calcular a derivada. Né? U' é igual a 5. Né? Então, a diferencial de u vai ser 5 vezes dx, que é 5 dx. Né? Então, aqui, vocês podem pensar assim, bom, eu posso isolar, digamos, o dx, tá? Já está escrito ali, não preciso escrever de novo. Né? Pode isolar, digamos, o dx e escrever o dx como du dividido por 5. Tá? Então, ó,
a integral de cosseno de 5x dx é cosseno de u, né, que eu estou substituindo o fator 5x pela variável u, e o fator dx eu estou substituindo por du sobre 5. Tá? Bom, aí quando chega nessa expressão aqui, essa divisão por 5 aqui tem aquelas propriedades que nós vimos, né? O 5 é uma constante. Tá? Então, a divisão, né, que aparece ali, escrita como integral de cosseno de u vezes du sobre 5, é a mesma coisa que esta expressão aqui, 1/5 vezes a integral do cosseno de u du. Tá? Aí, de novo, quando chega nessa integral aqui, tu vai consultar lá, qual é a integral do cosseno? Tá lá, a integral do cosseno é seno. A integral do cosseno de x dx é seno de x mais c. Então, aplicando a esta fórmula aqui, vai ficar a integral do cosseno de 5x dx igual a 1/5, que tem aquele 1/5 ali na frente, né? Vezes o seno de quem? Seno de 5x. Por quê? Se tu escreve aqui, é por isso que é importante fazer todas as etapas. Então, eu estou preenchendo aqui, Quando tu escreve essa integral na variável u, é 1/5 do seno de u mais a constante. Né? Mas o u, quanto é que é? É 5x. Então, né, a integral, né, a integral do seno, do cosseno de 5x dx é igual a 1/5 vezes o seno de 5x mais a constante c. Tá? Então, vocês vejam que digamos assim, é uma aplicação, né, da técnica da substituição que é bem sucedida, porque ela transforma uma integral que, entre aspas, não é imediata, numa integral imediata. Quando eu chego aqui, nessa igualdade, né, quando eu passo daqui para lá, vocês veem que aqui eu já não escrevo o símbolo da integral, né? É porque eu estou usando aquele resultado que consta lá na linha 3 da tabela. A integral do cosseno de x dx é igual a seno de x mais a constante de integração. Tá? Então, é importante sempre ter essa tabela aqui, como referência, né? Vocês vão usá-la diversas vezes. Vamos lá, seguindo. Integral de 1/3 de x na menos 8. Né? Então, olha aqui, pessoal. Então, há diversas formas, né, de pensar assim. Essa integral aqui, vocês podem pensar que ela é a mesma coisa que a integral indefinida, aqui eu vou botar uma fração aqui, de 1 dividido por este fator aqui. Ver se eu consigo capturar ele. Tá? Vezes a diferencial de x. Certo? Então, a mesma coisa, né, que eu comentei ali do cosseno. Se vocês tivessem que calcular essa expressão aqui, que está dentro do parênteses, que está dentro do quociente, né, vocês teriam que calcular o denominador antes. Tá? Então, naturalmente, né, este fator que aparece no denominador, ali dentro do parênteses, né, deve ser a candidata a ser a função auxiliar u. Né? Então, foi isso que eu fiz aqui. O u é 1/3 de x menos 8. Vocês veem que o expoente não aparece. Tá? Por quê? Porque daí o que vai acontecer? Uma vez que tu define lá que o u é 1/3 de x menos 8, né, tu vai calcular a derivada de u. Né? A derivada de u, geralmente, tá, pessoal, a escolha deve ser feita de modo que a derivada seja bem fácil de calcular. Tá? Então, aqui, é o que acontece nesse exemplo. Né? 1/3. Então, a diferencial de u é 1/3 vezes dx. Então, isolando dx, né, eu posso substituir este fator aqui, vou botar aqui em vermelho, aqui, se eu vou botar aqui. Se eu consigo botar uma cor vermelha. Este fator dx eu posso substituir por 3 vezes du. Né? Então, o que vai acontecer? Né? Tu vai ter a integral
Bom, é que na verdade é o seguinte, não tem, é isso que eu falei antes, não tem uma regra que tu vai aplicar sempre em todos os casos. Tá? Não tem como dizer que tu vai usar sempre da mesma forma. Se nesse caso aqui, ó, vê, o DU e o DX são iguais, tanto faz eu escrever desta forma, né, quando duas coisas são iguais, tu pode escrever em qualquer ordem que elas continuem iguais. Então não é questão de isolar, né? Tanto faz. Então, se eu escrever DU igual a DX, bom, se o DU igual a DX, onde está DX eu posso escrever DU. Né? Porque a ideia é trocar a variável X pela variável auxiliar U e depois voltar no final para U. Né? Neste caso aqui, ó, né, eu usei esse artifício. Alguns livros, né, alguns livros fazem o seguinte, quer ver? Ó? Eles fazem o seguinte. Vou botar, digamos, uma solução alternativa aqui. O DX, que é DU sobre 5, o que eles fazem? Bom, mas eu sei que o DU, ó, tá vendo? O DU é 5 vezes DX. Então, o que alguns autores fazem? Eles colocam 1/5 aqui na frente, tá? Reescreve a integral cosseno de 5x. Bom, aí multiplica por 5 lá dentro, ó, tá? Aí vamos botar um parênteses, digamos, aqui para... Certo? Isso aqui é a multiplicação. Então, tu vê aqui, ó. Esse fator 5dx aqui, ele é o du, né? E este fator aqui é o u. E esse 1/5 aqui, ó, é para compensar o fato de que tu multiplicou por 5 lá dentro. Então, vai dar 1/5, né, vezes a integral do cosseno de u du, né, que é igual a 1/5 do seno de u mais a constante. Então, é só uma questão de, digamos, encaminhamento, né, que é igual a 1/5 do seno de u mais uma constante, né, que chega naquela mesma resposta. Tá? Então, lá no final das contas, tu vai chegar... Quando tu multiplica ou divide, né, por uma constante, não faz diferença. Tá? Então, não existe uma regra que diga assim, que tu tem que isolar o DU. Isso aqui é apenas uma sugestão, é um encaminhamento. Tá? Se tu quiser, por exemplo, eu não quero isolar aqui o DX. Tá? Bom, tá? Então, o que tu faz? Tu pode multiplicar por 1/3 aqui, multiplica por 3 aqui para compensar e vai dar na mesma. Tá? Mas vou fazer desse jeito aqui. Ó. Então, ficou o dx, né, substituído por 3 vezes du, né, e esse 1/3 de x menos 8 elevado na quinta aqui no denominador é u elevado na quinta. Então, vejam que quando eu faço essa primeira passagem aqui, ó, né, essa primeira igualdade aqui, a variável x, tudo que tem de x desaparece. Né? O dx é substituído por 3du, e o 1/3 de x menos 8 na quinta é u na quinta. Esse u na quinta que aparece no denominador, ele vai passar lá para o numerador. Né? 3 vezes u na menos 5 du. Então, de novo, ó, vai voltar lá, ó, integral da potência. Ó. Integral de x na r dx para r diferente de menos 1 é sempre a mesma coisa. X na r mais 1 sobre r mais 1 mais a constante. Então, é exatamente o que tem aqui. Né? Então, fica 3 vezes u na menos 5 mais 1 sobre menos 5 mais 1 mais a constante. Soma aqui, né? Dá menos 4, dividido por menos 4. Então, fica menos 3/4. Este u na menos 4 é 1 dividido por 1/4. Tá? Então, né, lá no final, né, tu chega à conclusão que esta integral é menos 3 sobre 4 vezes o u elevado na 4, ou seja, 1/3 de x na menos 8 sobre 4 mais c. Tá? Então, essa é, digamos, a resposta, né? Digamos assim, vou botar aqui, conclusão ou resposta para o desenvolvimento dessa, né, para o final, né? Bom, agora terminou. Quando é que termina? É quando tu chega na expressão que define, né, a resposta final em função da variável x, que é a variável original. Né?
E aí eu faço aqui de novo a verificação, né, calculando aqui a derivada. Tá? Mas só para, digamos, enfatizar aqui, pessoal. Ó. O colega ali perguntou, né? Se alguns livros fazem e não tem nenhum problema. Pode fazer assim, ó. Tá? Então, vocês vejam que, como eu tenho aqui esse fator 1/3, né, que quando tiver 1/3 vezes dx, tu pode substituir por du. Tá? Então, se tu quiser escrever, ó, ver se eu consigo capturar aqui. Essa integral aqui, ó, tu pode escrever assim, ó, aí vocês vão ver que em certos casos vale a pena, outros casos não vale. E vai acontecer aqui, ó. Para que vocês possam, né, substituir o dx por du, ele tem que estar multiplicado por 1/3, certo? Então, vocês teriam que colocar 1/3 aqui, ó, vezes dx, e para compensar, vocês têm que multiplicar por 3, né? E aqui, ó, é o mesmo fator que tem no denominador. Se eu consigo capturar ele aqui. Consegui. Então, vocês vejam, ó, isso aqui é a mesma coisa, né? Ó, 3 vezes a integral, agora fazendo a substituição da variável u, né? Ó, este fator aqui é o du, né? E o denominador é u na quinta. Então, dá na mesma. Então, não faz diferença, né? Isso é uma questão só de... não está aceitando a divisão aqui, peraí. Deixa eu botar o símbolo da divisão antes. du sobre u elevado na quinta. Tá? E aí segue, né, conforme nós vimos ali em cima. Então, o cálculo intermediário, tá, ele não faz muita diferença. Tá? Lá no final, né, a resposta vai ser a mesma. Ele vai ter aquele 3 ali. Ó, tá? Então, é só uma questão de como vocês fazem. Quando for uma constante, não tem problema. Pode fazer do jeito que quiser. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Que exemplo é esse aí? Acho que era exemplo 4. Exemplo 5. Vamos fazer um exemplo 6. Ó, integral. Vou botar aqui uma função exponencial. Aqui. E na 4x dx. Né? Então, assim, a função exponencial é uma função bastante importante, né, dentro do contexto das ciências sociais, da engenharia, da medicina, né? É uma função muito importante nesses modelos aí que descrevem a disseminação de vírus que causam epidemias. Tá? Então, é importante entender tanto o comportamento, né, da derivada quanto o comportamento de integrais que envolvem a função exponencial. Tá? Então, vocês vejam, ó, a leitura aqui, ó, é e elevado na 4x. Né? Então, de novo, quem é que vai calcular primeiro? É o expoente. Tá? Então, naturalmente, né, para esta função aí, a escolha, né, da variável auxiliar u é a variável 4x. Né? Certo? Então, a derivada, né, derivada de u é igual a 4. Né? Então, vocês, né, têm aqui definida a derivada, que é 4, então a diferencial de u, né, diferencial de u, que é igual a derivada de u vezes dx, é igual a 4 vezes dx. Tá? Então, olha só, tem duas formas. Né? Isolando o dx, como o colega ali perguntou, tá? Vocês podem substituir, né, o dx como
du sobre 4. Tá? E quando é que pode fazer isso? Quando é uma constante, né? Divisão por 4. Não pode dividir por x, que não vai dar certo. Né? Em geral, não vai dar certo. Mas por uma constante dá, porque a constante, né, pelas propriedades da integral, né, pode multiplicar e dividir à vontade. Então, tu vai ter esta integral aqui igual. Ó, integral. O que tu tens aqui? Né? Tens a exponencial, que tu vai escrever como e na u, né? E a diferencial de x tu vai escrever como du sobre 4. Opa. Vou deixar um espaço aqui para ver se ele... Tá? Então, esse 1/4 que aparece ali, tu pode, pelas propriedades da integral, escrever como 1/4 a integral de e elevado na u vezes du. Tá? Então, aqui de novo, né? Aí tu chega numa integral, ó. No livro lá, ó. A fórmula número 9 aqui, ó. Integral de e na x dx é a própria função e na x. Né? Bom, é exatamente isso que tu tens aqui, ó. Então, tu vai ter lá, ó, igual a 1/4 vezes a função e na u, né? Agora tu está integrando na variável u, né? Mais a constante c. Então, você veja que esse 1/4 aí, né? É como se fosse a aplicação da regra da cadeia no sentido contrário. Né? Se tu deriva e na 4x, tu tem a função e na 4x multiplicada por 4. Então, quando tu integra, tu tem que dividir por 4. Né? Não esquece, né, que lá no final, né, tu tem que escrever a resposta na variável original. Ó. Essa aqui é a integral original. Né? Então, a resposta tem que ser na variável x. Vai ficar, então, a função e na 4x dividido por 4 mais a constante c. Tá? Mas insisto, pessoal, tá? Que o colega perguntou, não tem nenhum problema, tá? Se tu fizeres assim, ó. Né? Pela solução alternativa ali que o livro chama, né? Se tu sabe que a derivada, né, de e na 4x, de 4x, desculpa, é 4, né? Tu pode escrever como 1/4 vezes esta integral, ó. Veja que essas duas coisas são iguais, tá? Daí pode ser, mas troço mais maluco esse, multiplicar e dividir por 4. Bom, e daí? Não está certo? Tá. E qual é a vantagem? É que aí tu tem exatamente, né, a situação que corresponde ao uso da substituição. Está aqui a função auxiliar u e está aqui a derivada dela. Tá? Que é o que tu precisa. Ó. U igual a 4x, né? E o 4 vezes dx é o que tu chama de du. Pronto. Está ali. Né? Então, tu vai ter 1/4 vezes e na 4x, né? Mais c. Então, é só uma questão de saber, né, interpretar que o que está se fazendo aqui, né, na chamada solução alternativa, é só escrever de uma forma diferente, mas essencialmente, né, o procedimento é exatamente o mesmo. Tá? Então, para encaminhar para o encerramento aqui, ó, um exemplo, né, em que a técnica da substituição não funciona. Né? Por exemplo, né, essa integral aqui que eu vou escrever para vocês. Essa integral não pode ser expressa através de integrais imediatas. Vou botar assim, de funções elementares do cálculo. Essa aí vocês podem tentar através da substituição, não vai funcionar, certo?
Então, assim, por que eu estou destacando esse exemplo? Porque a gente não pode pensar que todos os casos, né, vão ser resolvidos pela técnica da substituição, tá? Outro exemplo, né? Se vocês tiverem, por exemplo, a integral de, digamos, x vezes cosseno de x, tá? Certo? Essa integral, né, ela só pode ser resolvida pela técnica da integração por partes. Tá? Então, não se pode, né, ter a doce ilusão de que a técnica da substituição vai resolver todos os casos, que não vai. Infelizmente, não. Bom, então aqui, pessoal, voltando lá, acho que é a 355, né? Deixa eu ver se lá no final, né? Ó, tem mais exemplos aqui. Deixa eu ver o exemplo anterior aqui. Tem um exemplo envolvendo funções trigonométricas, que é legal. Esse que eu gostei. Ó, integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno. Isso aqui, pessoal, a gente aprende na tentativa e erro, tá? Vocês vão ver que realmente não existe uma fórmula, tá? A gente tem que tentar, né? E quando funcionar, beleza. Quando não funcionar, tenta outra escolha para a variável auxiliar u. Tá? Não existe uma regra, né, para responder a todos os casos, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Essa é uma integral, né? Vocês vejam que a relação que existe entre seno e cosseno é bem expressa aqui por essa tabela. Ó. Agora eu troquei de lugar. É 344. Bom, a gente sabe, né, que a derivada do seno é cosseno. Né? A gente sabe que a derivada do seno de x, né, é igual a cosseno de x. Tá? Então, a variável auxiliar u aqui deve ser a função seno, porque o expoente, né, ele aparece ali na variável seno de x. Então, a variável seno deve ser a variável auxiliar. Opa. Desculpa. Aqui. Eu vou botar aqui. U igual a seno de x, tá? Então, a derivada de u é igual a cosseno, a diferencial de u, vou colocar aqui já na outra linha. A diferencial de u vai ser a derivada dessa função, que é cosseno, né? De x vezes dx. Então, vocês vejam que é exatamente o que eu tenho lá. Ó. A integral de seno ao quadrado vai ser, ó, o que eu tenho aqui? A integral, né, da variável u elevado ao quadrado. Ó, este seno ao quadrado aqui é um u ao quadrado, disfarçado, digamos assim, né? É o u ao quadrado disfarçado. Não tão disfarçado assim, né? Vezes du. Então, o que é a integral de u ao quadrado du? É u ao cubo sobre 3. Né? Então, eu coloco lá, pela regra da potência, né? Ó, opa, vou botar aqui o desenvolvimento. Tá. Escapou para outra página. U elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, né? Que é a famosa regra da potência, tá? Que é a mesma coisa que u ao cubo sobre 3, né? U ao cubo sobre 3 mais uma constante. Né? Então, no final, né, conclusão ou resposta, que é a integral do, né, que foi dada originalmente, vai pegar esta resposta aqui. Não vou conseguir. E vai colocar lá no lugar do u a variável seno, que é a definição, né, da variável auxiliar. Então, vai ficar o seno
ao cubo de x dividido por 3 mais uma constante c. Então, eu vou encaminhar aqui, pessoal, deixa eu dar uma olhada lá no livro, só para a gente ver os exercícios que vocês podem fazer aqui para encerrar. Ó, vejo que tem vários outros exemplos aqui, né? Não tive tempo de fazer todos, vocês podem fazer aqui do livro. Tá? Tem os exemplos desenvolvidos, né? Vocês podem, minha sugestão é vocês copiarem, né, no caderno os exemplos desenvolvidos, tá? E aqui, ó, então, na página, vou usar o marcador aqui como referência, né? 358, tá? Então, vocês têm aqui exercícios, ó, ele começa aqui no exercício 5.3, né? Exercícios, sugestão de exercícios, seção 5.3, marcador, número, vou botar lá, 358, tá? Então, aqui vocês podem, ó, minha sugestão, né, é fazer esses primeiros exercícios aqui, ó, o 1, o 2, ele está indicando a substituição, né? Então, ó, vocês testem ali, está indicado, né? Até então, esses primeiros aqui vocês podem fazer, já que está indicada a substituição, tá? Mas depois que pegou a lógica, né, não vamos fazer todos, vamos fazer alguns aqui, faz os primeiros 5 aqui, tá? Primeiros 5 exercícios onde está indicada a substituição. E depois, né, na outra sessão, ele deve ter exercícios em que não indica a substituição. Aí vocês têm que descobrir. Ó, agora, exercício 15. Ó, agora vocês têm que descobrir qual a substituição apropriada, tá vendo? Ó, 15, 16, 17, tá? Então, vocês podem fazer esses exercícios aqui da página 359 também. Vou botar lá. Então, é isso. É isso aí, pessoal. Vocês viram que tem bastante coisa aí, né? Bastante informação. Na próxima sexta-feira eu vou começar com a integral definida. Tá? A gente vai ter, então, como é possível utilizar a integral para fazer cálculos aproximados de áreas e volumes. Tá? Uma boa semana para vocês, né? Mão na massa aí para se apropriar desses conceitos aí. Feito, senhor. Um abraço. Valeu, Valeu, professor. senhor. Até mais. Até. Alô?